Olá! Conta-se que um pai e seu filho de 10 anos saíram bem cedinho para fazer uma pescaria. E chegando lá na beira do rio, os dois mais que depressa já colocam a isca nos anzóis e as lançam no rio. E ficam aguardando ansiosos os peixes puxar a linha das suas varas. E o menino todo empolgado dizia a seu pai: "Pai, hoje nós vamos pegar o maior peixe desse rio." E o menino mal termina de falar quando a linha da sua vara começa a puxar. E os puxões eram tão fortes que parecia que a vara de pesca ia partir ao meio. Realmente tratava-se de um peixe dos grandes. E o pai, vendo a dificuldade de seu filho em tirar o peixe das águas, corre depressa para ajudá-lo. E após muita luta e muita luta mesmo, finalmente eles tiram o peixe do rio. E realmente o peixe era um peixe gigante. E tudo estava indo muito bem quando o pai, observando bem o peixe, diz a seu filho, que está explodindo de alegria: "Filho, eu sinto muito, mas nós não podemos levar esse peixe para casa. Vamos ter que devolvê-lo ao rio." O menino, inconformado e sem entender nada do que estava acontecendo, responde a seu pai: "Mas pai, por que não podemos levar esse peixe para casa?" "Filho, aqui tem um aviso dizendo que a temporada de pesca dessa espécie de peixe que acabamos de pescar só vai começar amanhã. Hoje, até meia-noite, é proibido pescá-lo, e por isso que não podemos levá-lo. É errado, é antiético, é um crime medonho", retrucou o pai. "Mas pai, não tem ninguém olhando." "Escuta, eu tive uma ideia. A gente devolve o peixe no rio, só que vamos deixá-lo preso no anzol. E amanhã a gente volta, tira o peixe do rio e levamos ele para casa. O que você não acha dessa ideia, pai? Não é boa? São só algumas horas, pai, e não tem ninguém olhando." E o pai, determinado e sem arredar o pé em favor da ética e da sobrevivência dos peixes, dá um belo ensinamento ao seu filho: "Meu filho, eu sinto muito, mas nós não podemos fazer isso que você está me pedindo. Isso é moral? Isso se chama dar um jeitinho brasileiro na situação. E se não respeitarmos as leis de sobrevivência dos peixes, eles correm o risco de extinção. Com pessoas nos vigiando ou não, a coisa certa agora é devolver o peixe ao rio." E o pai, com todo cuidado, tira o anzol da boca do peixe, e o devolve às águas do rio, dizendo ao seu filho: "Amanhã a gente volta, e se tivermos sorte, vamos pegar um peixe maior que este ainda." Meu nome é Adão, e com Deus comandando tudo por aqui, vamos para mais um vídeo, e hoje com o tema: vacine-se contra a pandemia do jeitinho brasileiro. Fique com a gente, seguindo o Play Lógico Again. E aí, meu povo do YouTube, sejam todos e todas bem-vindos em nosso canal. E o que esse belo e pequeno conto tem para nos ensinar hoje? Será que ela está nos ensinando como colocar isca nos anzóis? Ou será que ela está nos ensinando de como pescar no rio? Não, nada disso. Está nos ensinando a devolver o peixe novamente ao rio. Mas alguém pode dizer ou pensar assim, "Não gosto nem de pescar nem a pedra, quanto mais devolver o peixe ao rio. Doido e aí, coisinha?" Metaforicamente, devolver o peixe ao rio significa fazermos as coisas certas em todos os segmentos da nossa vida, de acordo com as regras e disciplinas determinadas pela ética. E tudo isso para quê? Para que possamos viver em uma sociedade mais justa, organizada, manter a ordem e, enfim, tudo de bom, E o grande desafio é ensinar, ou quando melhor, devolver o peixe ao rio, ou melhor, ter atitudes de moral e de ética em uma cultura onde o jeitinho brasileiro está lastrado que nem tiririca, como dizem por aqui no sítio. Outro dia eu fiz um comentário numa postagem de Facebook que falava sobre o trânsito caótico em nossa cidade, como também no Brasil, enfim, no mundo todo. E eu democraticamente acabei dando o meu comentário sobre o assunto, sem ofender ninguém, lógico. Bom, pelo menos dessa vez, do quão é importante todos nós, de pedestres a motoristas de carreta, respeitarmos as leis de trânsito para um trânsito melhor e de paz. E um cidadão lá do outro lado da linha me respondeu que era para eu cuidar da minha vida, tipo assim, Respeite você o trânsito e me deixe fazer o que eu quero e ponto. Eu dizia então que para aquele cidadão ser um antiético, um imoral, é a coisa mais normal e correta do mundo. É aquele velho ditado, É a banana comendo o macaco. E do jeito que a coisa está indo, daqui a pouco as palavras moral e ética serão reconhecidas como nome de palavrões.
de coisas feias e ofensivas. Daqui a pouco, falar de ética e moral vai cair naquele negócio, né, de politicamente incorreto, ou seja, alguém pode se sentir ofendido com o timbre das palavras moral e ética e ficar no mimimi, doide aí, hein? Mas doa quem doer, precisamos defender e promover a moral e a ética e fugir desse negócio de jeitinho brasileiro, né? Mas afinal, minha pedra, o que é esse negócio de ética, de moral, esse negócio de jeitinho brasileiro? Bem, não sou professor no assunto, mas de acordo com tudo que eu li, pesquisei e vivi nesses meus quase 60 anos de idade, crentes, pai, já estou chegando lá em misericórdia. Eu descobri que a palavra ética, ela vem do grego ethos, e que significa caráter ou modo de agir corretamente. E a palavra moral vem do latim moralis e é relativa aos costumes, aos hábitos das pessoas que vivem em uma sociedade. Então, basicamente, podemos dizer que a ética tem como a ciência estudar os comportamentos, as necessidades das pessoas, né? Daquilo que é errado, daquilo que é certo, daquilo que é justo e injusto, se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. E depois desses minuciosos estudos, vão se criar um conjunto de normas, de regras e disciplinas de como podemos viver melhor em sociedade, em harmonia com os animais e com as plantas. E a moral nada mais é que colocar todas essas disciplinas levantadas pela ética em prática, em nosso dia a dia e em todas as áreas da nossa vida. E quando eu obedeço a essas normas e regras do jogo, aí eu posso dizer e bater no peito que eu sou uma pessoa de moral, de atitudes éticas. E quando eu não obedeço, eu sou uma pessoa imoral, um tremendo de um antiético, de um mau caráter, um cafajeste. E foi o que aconteceu na historinha que acabei de contar. A ética tenta observar que para a sobrevivência dos peixes e evitar a sua extinção, foi preciso criar normas e regras para a proteção deles. E o pai do menino, atento a essas regras do jogo e a partir de um aviso que estava lá na beira do rio, que dizia que a temporada de pesca daquela espécie de peixe estava proibida até às 0 horas daquele dia, consciente, ele toma uma atitude de ética e de moral de gente do bem. Mas tem um mosquitinho aqui que eu vou dar um jeito. Peraí, mosquitinho danado, cadê você? Ó, mosquitinho, vamos. E como dizia, o pai consciente das regras do jogo, então ele solta o peixe novamente nas águas do rio, contrariando as vontades do seu filho, que queria levar o peixe a todo custo, né? Sobrepondo as regras do jogo da sobrevivência. E seu filho, mesmo inocentemente, mas contaminado com a pandemia do jeitinho brasileiro, dá um exemplo clássico desse troço de querer levar vantagem em tudo, né? Desse negócio de jeitinho brasileiro. E pede ao pai para deixar o peixe fisgado no anzol preso pela linha para que no outro dia voltassem para levar o peixe. Afinal, né, faltavam apenas algumas horas para o encerramento da proibição e ninguém estava olhando naquele momento. Mas minha pedra, o que é esse tal de jeitinho brasileiro que você está falando tanto? É toda vez que eu tomo uma atitude, vamos dizer, informal, uma ação fora da lei, tentando resolver algumas situações difíceis ou complicadas, sempre com a intenção de levar vantagem em tudo, isso é dar no jeitinho brasileiro. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou numa fila longa para resolver um problemão lá na prefeitura. E de repente, eu descubro que eu tenho um amigo meu trabalhando por lá nesse setor. Aí, eu tenho a ideia maravilhosa de ligar para ele, né? E peço então para ele dar um jeitinho de colocar o meu nome no topo dessa lista. E ele, por ser meu amigo, ou por estar me devendo algum favor, dá um jeitinho então de burlar a regra do jogo, atende o meu pedido e me coloca então lá no topo daquela lista de espera. Você conhece pessoas que gostam de ficar levando vantagem em tudo? Adeptos aí do jeitinho brasileiro? Tenho certeza que sim. E se eu e você resolvemos fazer uma listinha básica, haja papel e caneta para tantos nomes, não é verdade? Mas a pergunta não se deixa calar. Nessa nossa listinha, presta atenção no que eu vou dizer agora. Será que teríamos a coragem de colocar o nosso nome no topo dessa listinha de morais macabra? Ah, mas alguém pode me dizer assim: Ô louco, minha pedra! Eu nunca fiz troço de moral não, doide aí, hein? Esse negócio de moralidades é coisa de políticos,
de empresários. Eu tô fora desse troço medonho, hein? É, meus amigos e minhas amigas, é aquela velha história, né? Quem nunca foi um imoral, nem que seja uma só vez na vida, um cadinho só. Então que atire a primeira pedra, queiramos ou não, vamos errar, ou seja, nem sempre vamos acertar o alvo. Afinal, somos seres em desenvolvimento e em formação. Mas isso não significa, se achega aqui um cadinho mais perto que eu vou dizer uma coisa. Isso não significa que devemos ficar justificando a nossa falta de ética com aquelas velhas desculpas esfarrapadas. Ah, você sabe como é, né? A carne é fraca. Aí o diabo me tentou e eu fiz aquela burrada medonha, né? Ou aquela desculpa assim, né? Eu fiz tudo aquilo porque naquela situação em que eu me encontrava, os fins justificavam os meios. Ou aquela mais clássica ainda, né? Eu fiz mesmo! Afinal todo mundo faz! E não tinha ninguém me olhando. E isso nos dias de hoje é a coisa mais normal do mundo. Não, never! As imoralidades não podem ser as regras do jogo da nossa vida. Ser imoral não é normal, pode ser até natural, mas normal não é, minha pedra. E é o que vai dizer o nosso filósofo Mário Sérgio Cortella. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e achar que tudo é normal. Quer dizer, uma coisa é eu ser um antiético, um imoral, um fraco. A outra é eu achar que todas as imoralidades são as coisas mais normais do mundo e que tá tudo bem e vamos tocando a nossa vida, né? Não! As nossas imoralidades não podem jogar a ética e a moral, né, dentro de uma lata de lixo. E a pergunta para fechar a nossa reflexão de hoje é: no meu dia a dia, como eu tenho me posicionado diante das tantas realidades de corrupção, de injustiças, de contravenções, de jeitinhos brasileiros, desse negócio de levar vantagem em tudo? Enfim, como eu tenho agido diante disso tudo? Eu tenho ensinado, ou quando melhor, eu tenho devolvido o peixe novamente ao rio? Porque moral e ética não pode ser somente, né, matéria de filosofia ou coisa de filósofo, né, como dizem por aí. Não! Tem que ser coisas de políticos, de empresários, empregados, médicos, faxineiros, padres, pastores, dona de casas, caminhoneiros, motoqueiros, pedestres, youtubers, jornalistas, enfim, é coisa de todos nós. Principalmente euzinho aqui, né, que vos falo, porque o primeiro ouvido é o meu. Vacine-se contra a pandemia do jeitinho brasileiro. E que possamos refletir sobre tudo isso e, com a graça de Deus e a sabedoria de Deus, mudar as nossas atitudes, nem que seja um cadinho só, né? Fique com Deus e até o próximo vídeo.